consegue mostrar a prática. Então, para aqueles que têm interesse, eu costumo levar algum exame. Vocês querem saber como é que é meu trabalho? Vou lá, levo, vamos laudar esse exame aqui junto. Eu pego, abro o exame, laudo o exame. Então, a gente fica uma sessão, uma coisa bem bacana para vocês verem. Então, assim, geralmente todo final de aula, sobrou aqueles 20 minutinhos, a gente acaba fazendo isso daí na prática. Então, lá quando está presencial. Então, assim, quem que conseguir comparecer no presencial, eu imagino que vai ter um ganho nesse sentido, tá? Então, eu acho que vai ser melhor, tá? Mas aí a gente vai organizando isso daí durante o tempo, tá? Pessoal, sobre a nossa aula hoje às 14 horas, eu também, para mim, ficou muito enrolado, porque eu vou ter um procedimento aqui no hospital. Eu vou acabar fazendo o que a gente combinou, tá? Que era outro, de dar a aula, vai ser uma aula só expositiva, tá? Eu vou dar uma aula totalmente expositiva para vocês, junto para a turma A e para a turma B, tá? Aí eu vou dar uma dispositiva, até porque não vai dar tempo de vocês se prepararem para a discussão que a gente teria. Então a gente ia fazer a abertura do caso hoje, não daria. Então eu queria combinar com vocês para a gente ter aula hoje às 18. A gente consegue? Então tá bom. Então hoje às 18 a gente vai fazer essa aulinha e aí eu vou colocar lá no calendário de vocês, tá? Lá no Classroom o link, tá? Então vai ser uma aula expositiva. Vamos então, gente, voltar aqui. Ficou alguma dúvida, pessoal, em cima disso daí que a gente falou, alguma coisa? Depois, quando tiver Não. alguma notícia a respeito de como vão funcionar as aulas, esses 30%, como é que vai ser selecionado, se vão fazer, aí vocês depois só me passem para poder ter uma organização também, tá? Porque só me falaram que esse 30%, eu não sei quem é que escolhe, se vai ser o aluno, se pode ir, e se chegar lá e tiver mais de 30%, como é que faz? Então, assim, eu ainda não estou sabendo como é que isso vai funcionar. Depois, se vocês tiverem alguma posição, vocês me avisem, tá? Vamos lá, gente. Vamos lá. Esse daí, pessoal, foi o primeiro artigo que eu passei para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos começar com o grupo 6. O grupo 6, quem é que vai falar para mim o que entendeu desse artigo? Esse artigo, ele fala mais ou menos um pouco sobre as indicações, as vantagens e as desvantagens do uso do LPD. As O vantagens que é dele é que ele é LPD? rápido. LPD seria a lavagem peritoneal, que ela Lavado é... peritoneal, o lavado, a gente chama. E as vantagens dele é que ela é realizada rapidamente. Ai, peraí, professor, que eu tô mastigando. Eu vou falando e eu vou engolindo. Ela é realizada rapidamente, ela pode detectar uma lesão intestinal. Ela não tem a Como é que é feito o necessidade... lavado peritoneal, Mela? Então, vai ser no leito. O paciente no leito vai começar a introduzir um catéter infraumbilical e ser feita a aspiração. Só não vai ser feito isso em pacientes com fraturas pélvicas, que daí vai ser uma abordagem supraumbilical. Quem sabe como é feito o lavado peritoneal? Isso seria uma pequena cirurgia que é feita uma incisão, né, na região onde a Monana diz. Aí é colocado um dreno pode ser um dreno de nasogástrico também, pode ser um outro tipo de dreno. E existem alguns modos onde é colocado, é infundido 1 litro de soro fisiológico, mais ou menos ali na mesma temperatura do paciente, e é infundido e é expirado. Aí o conteúdo desse expirado, ele pode ser analisado, né? A gente tem alguns parâmetros onde esse conteúdo evidencia uma possível trauma intra-abdominal,
que seria uma contagem de células vermelhas, né, bactérias, biócitos e entre outras coisas também. Certo. Então, vamos lá, pessoal. Gente, sempre que vocês se tiverem com uma coisa que vocês não sabem, é simples, pessoal. Hoje em dia, vocês estão na... é, um pouquinho. Gente, sempre que vocês não souberem uma coisa, como vocês tiverem visto, gente, hoje em dia tem tudo disponível na internet, no YouTube. Você pega e vem aqui, ó, certo? Então você, olha só, a gente coloca um catéter dentro da barriga do paciente. Isso é um lavado peritoneal. Lavado, você vai lavar. Quando você lava, você não suga nada, você lava, você joga alguma coisa dentro. Então, lavado. Então, a gente vai passar um catéter e joga, fura literalmente a barriga do cidadão. Bota o catéter na ponta do peritônio dele. Vou mostrar outro aqui, que tem esse daqui, não tá, só um pouquinho, tá ideal não. Vou mostrar o do, tem um do ATLS aqui. Olha só, e quem fala que lavado peritoneal é fácil fazer, que é rápido, olha só, pessoal, como é que... Olha só. A função do lavado peritoneal, pessoal, é o seguinte: eu furo a barriga do cidadão e lavo a cavidade. Eu furo e lavo a cavidade. Eu vou jogar soro lá dentro. E depois eu vou aspirar para ver o que que vem. Pode vir sangue, pode vir bosta, pode vir qualquer coisa. Dependendo do que vier, tá certo? Eu consigo ter algum diagnóstico. É para vir bosta dentro assim, da cavidade peritoneal? Não, não tem. Se veio é porque rompeu alguma coisa. É para vir sangue? Não, não é. Se for é porque tem alguma coisa sangrando. Então, olha, a gente coloca a seringa, passa o guia, depois coloca um catéter grosso. Aí aqui, o primeiro caso, a gente, quando tem muito sangue dentro da cavidade, a gente passa o catéter, ele já jorra para fora. Então aí já está confirmado. Só que não é assim que acontece na maioria das vezes. Na maioria das vezes a gente tem que injetar soro fisiológico dentro. Então a gente injeta e retira pelo outro local. Então olha só, gente, isso aqui é uma pequena cirurgia. Então, fazer isso daqui com o paciente na sala cirúrgica, no bloco, tá certo? A literatura fala que é uma coisa simples, que é uma coisa banal. Isso aqui eu discordo totalmente, gente. Isso daqui tem essas duas maneiras. A primeira é aquela que eu mostrei para vocês: você fura, já vem logo sangue, opa, confirmou que tem. Beleza. A outra é essa daqui, que a gente está lavando, a gente está botando soro dentro da barriga do cara, o soro vai circular por toda a barriga do cidadão, a gente bota o cidadão de um lado, bota o cidadão do outro e a gente aspira. Aspirou, veio sangue, conteúdo hemático, beleza. Às vezes vem um conteúdo meio estranho. Quando vem um conteúdo meio estranho, a gente manda para análise, vai ver como é que é a cor, vai ver se tem hemácia para poder fazer um diagnóstico. Então, aí a gente diz se o lavado está negativo ou positivo, tá? Então, primeira coisa que vocês precisam ter na cabeça: lavado peritoneal não é simples, tá? Lavado peritoneal não é feito beira-leito, não. Então, lavado peritoneal é um procedimento quase cirúrgico, incômodo para o paciente, chato de fazer e ele pode dar muito falso positivo. Tanto que difícil a gente ver fazendo lavado peritoneal, tá?
Eu já tenho um bom tempo de formado, fiz lavado peritoneal uma vez na minha vida, e olha, no tempo do ronco, quando eu acompanhava pronto atendimento. Depois de formado, nunca fiz, tá? Então, assim, é uma coisa que não é rotina, tá? Vamos voltar lá, pessoal. Manuela, vamos lá. O que que você encontrou mais desse artigo? Saiu, caiu? Não, eu só perdi a tela. Só um minutinho. Tá, daí eu tava falando sobre as vantagens, né, do lavado peritoneal. Aí, as desvantagens dele é que ele é invasivo, é, requer uma descompressão gástrica e urinária para preservação de complicações. Não pode ser feito 2 vezes, e se ele for feito, depois dele não vai poder ser feito a TC e nem o FAST, Por quê? porque ele vai causar um machucado, né, nele. Daí não tem como. Por causa das lesões, não tem como detectar as lesões do diafragma. Ai, calma, me perdi. Não, li outra coisa aqui, nada a ver. Mas não é para ler, eu quero saber o que que vocês aprenderam, pessoal. Por que que a gente não pode fazer ultrassom FAST depois que nem ultrassom FAST, nem tomografia depois que a gente fez o lavado peritoneal? Eu acredito que o FAST seria porque o objetivo é localizar líquido na cavidade abdominal. E se com o Certo. lavado eu estou injetando líquido, soro, então esse diagnóstico vai ficar Perfeito. afetado. Perfeito. Isso mesmo. Tá? Então, a gente não pode fazer justamente por conta disso. A função do FAST é localizar líquido e a tomografia ela pode ajudar. Se eu estou injetando líquido dentro da barriga dele, tá certo? Vai adiantar eu fazer o FAST? Não, não vai. Vamos lá. Mais alguém do grupo 6 aí? A gente pode começar a falar sobre o FAST, prof? Pode. Pode, eu Então, quero que você diga aí o que que você entendeu do grupo, tá? Do artigo, tá ali. E o que que você achou mais importante? Você falar de FAST, pode. tá. A gente tem o FAST, que vai ser feito para localização de líquido na cavidade abdominal. A gente vai fazer essa pesquisa em 4 pontos, que é abaixo do processo tifoide ou no ponto gástrico, quadrante superior direito e esquerdo e no suprapúbico, Por que que o FAST procura líquido, tá ali? porque ele procura líquido. Alguém mais sabe dizer? Sangramento, porque no trauma todo o líquido, até que se prova o contrário, é sangue. Perfeito. É isso mesmo. Tá? A gente faz ultrassom FAST em pacientes vítimas de trauma, tá? E até que se prova o contrário, em trauma, todo líquido livre é igual a sangue. Você pode continuar. O que mais que você... Tem uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade, mas eu vou tentar. Certo, Sobre a avaliação da estabilidade do paciente. certo. Quando a gente encontra líquido livre no FAST, esse paciente a gente vai considerar como instável. Porque, se eu não me Não, engano, não, 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 não. A questão da estabilidade ou instabilidade hemodinâmica é hemodinâmica. Pressão, batimento cardíaco e saturação de oxigênio. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, são parâmetros totalmente diferentes. FAST positivo quer dizer uma coisa, instabilidade ou estabilidade hemodinâmica é outra, e os dois se complementam para a gente tomar a decisão clínica. só com FAST, então, não faz. Precisa de mais de quais valores o prof falou?
Não, precisa saber. A avaliação do paciente, a avaliação hemodinâmica do paciente, a gente faz em cima disso, do exame físico do paciente. Vocês aprenderam a semiologia. Exame de pressão, frequência cardíaca, saturação de O2. Então, é com isso daí que a gente faz. Tá bom, entendi, professor. Vamos lá, pessoal, mais alguém? Posso falar essa parte do complemento, professor, do estável e instável do FAST? Pode falar, Ju. Então, aí, como a Thalia falou, você vai fazer o FAST. Aí o FAST, você vai aplicar essa busca de líquido livre nessa cavidade abdominal, que no caso seria, se tivesse presente, provavelmente é sangue. Aí você vai ver se está positivo ou negativo. Aí, dependendo da Certo. estabilidade do paciente, você vai tomar as condutas corretas. Por exemplo, se o FAST vier positivo, aí o paciente ele estiver estável hemodinamicamente, você pode encaminhar ele para fazer um ATC, para tentar Por determinar. quê? Porque para mandar fazer a tomografia, o paciente tem que estar estável. Ele não pode estar instável porque ele pode parar, pode entrar em choque, não. E a ATC ela vai ser feita para tentar determinar o local para guiar mais a cirurgia se for feita, necessária, Certo. Então, né? vamos lá. O que a gente precisa raciocinar, Giovana, é o seguinte. O que significa um paciente que tem um FAST positivo com estabilidade hemodinâmica? Você tem que raciocinar isso. O que isso significa? Vamos botar um achado. O paciente capotou o carro, fez o FAST positivo, mas ele está estável hemodinamicamente. O que para você isso vai significar? Se ele teve alguma lesão que está tendo sangramento na cavidade abdominal, ele está com sangramento livre. Então, algum órgão foi lesado e está sangrando. Certo? E Tem agora, outra, tem aí, outra hipótese, tem outra hipótese. Mas se está sangrando, não era para ele tá instável hemodinamicamente? Quando a gente não sangra, a gente não perde volemia, a gente não fica instável? Então, Professor, que pode- que... Depende do volume, professor? Oi? Não vai depender do volume. Se esse sangramento for pouco, ele não vai ficar instável tão rápido. O volume, ele é uma das coisas, mas no FAST a gente não avalia volume. No FAST a gente avalia se tem ou se não tem, se é negativo ou se é positivo. Mas aí vamos lá, o que significa um paciente, vamos lá raciocinar. O paciente, ele fez ultrassom, FAST positivo, mas está estável hemodinamicamente. O que isso significa? Prof, pode ser um sangramento de órgãos paraquimatosos, por exemplo, um fígado, Certo, mas se o fígado estiver sangrando, ele pode sangrar, e o paciente, na teoria, ele instabiliza. esse sangramento às vezes não está sendo tão significativo para gerar instabilidade. É uma hipótese. Às vezes o sangramento ele está pequenininho e não gerou instabilidade. E qual que é a segunda hipótese? poderia não ser sangue também. Até que se prova o contrário, no trauma, tudo é sangue. É uma hipótese, mas bem diminuta, até porque sangue líquido livre nesses locais é difícil a gente encontrar, a não ser que o paciente seja portador de de uma neoplasia, de alguma outra coisa. Uma cirrose hepática. Vamos lá, tem outra hipótese aí, que é simples. Simples, 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 gente. O paciente está estável, o FAST está positivo, o paciente FAST deu positivo, mas o paciente está estável dinamicamente. Vamos lá, gente. Poderia ter sido tamponado o sangramento? O que é tamponar? Por exemplo, aí no caso, a gente tá partindo do pressuposto que é um trauma abdominal fechado, certo? Certo. Só que no caso, eu estaria pensando, imaginando um tamponamento causado por uma ferida contusa. Mas o que o tamponamento faz? A ferida contusa é um trauma abdominal Ele, fechado. ele estaria fazendo uma... Pode falar, cara. Ele poderia, tipo, ele estaria fazendo o mesmo um processo de... Mas ele estaria estancando o sangramento, através de poderia ser de um coágulo, uma coagulação, Certo. uma coagulação. Certo.
O que acontece quando a gente leva um corte na mão? Sangra e a gente morre? O paciente está compensando, Não. né? Está tentando compensar, seria isso? Gente, as hipóteses que a gente tem, não está tentando compensar. Do mesmo jeito que o trauma da nossa mão, quando a gente arranca corta um dedo, tem um corte, para de sangrar, dentro da barriga também pode parar de sangrar, gente. É um órgão, faz a mesma coisa. Então, assim, quando a gente vai lá e vai ter uma ferida, a gente bota lá gás em cima, tá encharcado de sangue. Daqui a 5 minutos não tem mais sangue. O paciente ele pode ter tido um trauma hepático, tá certo? Sangrou o fígado e o fígado parou de sangrar. Pronto. O paciente não instabilizou. Ele vai ter o FAST positivo? Vai. Tem líquido lá dentro. Ele está estável? Tá. Então, é esse tipo de raciocínio que vocês têm que ter na prática clínica para poder abordar um paciente desse. Saber por que o FAST é isso, ao invés de ser só decorar, eu vou decorar que FAST negativo, instável, vai para tal. Então, isso daí vocês precisam ter em mente, raciocinar essas coisas. Então, eu peguei um FAST positivo, significa que tem líquido na cavidade. Até que prova ao contrário, esse líquido é sangue. Pode ser em uma hipótese mínima que não seja sangue? Pode. Mas se o paciente é vítima de trauma de alto impacto, até que prova ao contrário, é sangue. Ponto. O paciente está estável hemodinamicamente? Quais são as hipóteses? Não é sangue, é uma, mas isso aí eu vou, em último dos casos. Ele teve um trauma e parou de sangrar? Ou ele teve um trauma que está sangrando, babando, pouquinho, e ele ainda não instabilizou. Mas daqui a pouco ele pode instabilizar. Certo? Por isso que fica a importância. E aquele negócio, foi uma questão que o pessoal da turma perguntou. Eu faço FAST uma vez só no paciente, tá ok? Não, gente. Você tem que fazer o FAST de acordo com se ele mudou os sintomas. Vamos pegar esse caso desse paciente. Agora ele está estável. Mas aí você foi para o repouso, foi dormir, tá certo? 11 horas da noite, quando deu 4 horas da manhã, eu doutor, o paciente está chocado. Meu FAST estava negativo. Você vai ver a barriga do cara, você deixou o cara 4 horas sangrando. Entendeu? Por isso a importância de você acompanhar o paciente, monitorizar e fazer tudo isso. Tá? Vamos lá, gente. Mais alguém do grupo 6. Tem mais coisa no artigo aí. Qual que é o papel da tomografia? Professor, eu vi que a tomografia computadorizada, ela vai ser realizada para avaliar a presença de lesões intraabdominais, né, como a Giovana falou, no caso para que há uma possível laparotomia que possa ser feita, e também, ao mesmo tempo, vai buscar também possíveis lesões extraabdominais, como causa também de uma possível instabilidade, no caso se o paciente estiver hemodinamicamente instável. Esse paciente hemodinamicamente instável, eu não faço tomografia. O raciocínio está errado aí, gente. Tá? A tomografia, olha aqui o algoritmo, pessoal. A tomografia, ela é feita para pacientes estáveis. Estáveis hemodinamicamente. Não tem nada de instável. Gente, vamos parar de ler e vamos raciocinar. Tá? Isso aqui é o assunto mais fácil que a gente vai ter durante o ano inteiro. Isso aqui é o básico do básico do básico do básico que qualquer médico numa UPA tem que saber. Então, é parar de ler, de decorar e raciocinar. Paciente estável que faz tomografia. Eu não faço tomografia em paciente instável. Por que eu não faço tomografia em paciente instável? Alguém sabe me dizer? Porque demanda muito tempo e também tem que mobilizar. Nem sempre demanda muito tempo, o Matheus. Se você parar para analisar, a tomografia é um exame, a tomografia de abdômen, a gente vai fazer ela em 1 minuto, se você parar para analisar a tomo sem contraste. A diferença é que também, né, professor? O quê? O custo também, né?
Hoje em dia isso daí já caiu por terra, entendeu? Porque hoje em dia tomografia está tão acessível, todo hospital já tem. Então, assim, hoje aqui em Porto Velho, no Base tem, no João Paulo tem, todos os hospitais particulares têm. Então, assim, é uma coisa já que já caiu, a gente já tem isso daí. O negócio é que quando a gente, geralmente o aparelho de tomografia, ele fica em outro departamento, na maioria das vezes, fica longe, você tem que levar o paciente para outro local, Ele afastado do pode estar com uma PS, lesão intraabdominal, né, professor? e ele pode estar com lesão intraabdominal e sangrando durante o tempo, Isso. entendeu? E aí o ideal é que você resolva a vida do paciente, vocês precisam lembrar que tempo é vida, entendeu? Se você pegar um trauma maciço, tá certo? Os 10 minutos que você ia perder para o paciente ir fazer a tomografia e voltar, vão fazer a diferença na vida dele lá no centro cirúrgico, ele vai parar de sangrar, entendeu? Então, assim, às vezes, e o FAST você faz no exame físico, sabe? Você não vai, você vai fazendo um ABCDE do trauma e está fazendo FAST, entendeu? Então, é assim que se faz. E a tomografia você vai lá para voltar. Não é todo médico que sabe ver tomo, que isso já é errado. Hoje todo médico tem que ter noção de tomografia para saber ver coisas grotescas. Todo médico tem que saber ver uma tomografia de crânio normal. Todo médico tem que saber ver um AVC. Todo médico tem que saber ver uma coleção abdominal. Todo médico tem que saber ver um cálculo. Tem que saber ver sabe, um trauma hepático, um trauma esplênico. Isso é básico. Hoje em dia tem que ser visto isso daí, principalmente quem vai trabalhar nessas áreas críticas. Tá? Então, tomografia somente para pacientes estáveis. Tá? A gente não faz tomografia em pacientes instáveis. E a ressonância magnética, gente? Prof, uma coisa também, só voltando um pouquinho lá para o FAST, uma coisa também que é bem relevante citar, que é também a janela de aprendizado, também a curva de aprendizado, quer dizer, que muitos professores também não têm a técnica adequada e também o falso positivo pode ser muito relevante por conta disso também. Também tem isso, Matheus. Lá onde eu dava plantão, lá em Brasília, a gente era o pessoal, era ruim pra gente, né? Porque a gente não conseguia dormir à noite no plantão. Mas assim, era o pessoal da radiologia quem fazia o FAST. Aí depois a gente começou a treinar o pessoal. Então, assim, tava vindo trauma abdominal fechado, lá funcionava muito direitinho. Aqui eu não sei como é que funciona aqui, porque eu nunca dei plantão em emergência aqui. Mas lá quando o SAMU ligava, o SAMU já regulava a vaga. Trauma abdominal, o médico do SAMU já passava o caso para o médico emergencista da porta lá da Ceilândia. Ele já ligava: olha, estou levando um trauma abdominal fechado, capotamento de carro, paciente instável, tarará, tarará, beleza. Na hora que ele entrava, a gente já, geralmente, quem faz a emergência lá tinha a equipe da cirurgia também, eles já bipavam a gente já saía do repouso quando estava fazendo ultrassom, parava o que estava fazendo, ia para a sala, ia para avaliar. Era eles fazendo o exame físico completo do paciente e a gente na barriga fazendo FAST. Então, na hora que a gente fazia o FAST na barriga, FAST positivo, a gente já dizia: FAST positivo, vai para a sala. Então, a gente já, quando estava instável. Hoje em dia, eu conheço alguns não, conheço um médico lá do João Paulo II, que foi nosso residente aqui, que é o Marcos, que ele faz muito bem, por sinal, ele faz FAST lá. Então, assim, é bacana. Isso daí, mas o ideal é que todo médico hoje em dia saiba. Se você for nesses grandes centros aí de trauma, os médicos todos já fazem. Então, assim, para isso precisa sair da zona de conforto, né? Aprender outra coisa, ver, mas é legal. Para quem gosta de emergência, isso é o futuro, tem que saber fazer, senão vai ficar para trás. Professor, e só uma hipótese. Digamos que no serviço que eu esteja não tenha ultrassom, não esteja funcionando. Daí eu faço o lavado. Ou... Você tem essa hipótese de poder fazer o lavado, tá? Você pode fazer. Só que você viu como o lavado é demorado, né? Entendeu? Você viu que o lavado é muito demorado. Então, assim, nesses casos, eu nunca me deparei por uma situação dessa, sabe? Nesses casos, às vezes é difícil até a gente fazer lavado em um canto muito sem, sabe, sem estrutura nenhuma.
Então, assim, e primeiro a pessoa lavado, a gente tem que ter treinamento para fazer lavado, tem que ter tudo isso. Então, assim, se você se sentir seguro de fazer lavado, por exemplo, se eu estivesse dando um plantão em um canto, não tem ultrassom, chegasse um paciente nessas condições, tá certo? Provavelmente seria um lavado, sim, mas assim, geralmente tem que ser feita uma cirurgia. Então, se não tem ultrassom no hospital, dificilmente o hospital vai ter centro cirúrgico. Então, assim, a situação desse paciente fica meio complicada, e você tem que julgar se é melhor você fazer esse trauma ou, sabe, fica uma coisa meio fazer esse lavado ou encaminhar para um serviço de trauma. Por isso que, É encaminhamento, né? por isso que quando a gente tem No anterior. SAMU, nem todo hospital. Tem hospital que tem centro cirúrgico. Tem a maioria dos hospitais, principalmente aqui no leito da BR, eles têm centro cirúrgico, alguns do interior de cidades maiores. Então, o que geralmente os serviços de saúde fazem, eles têm os centros de referência. Então, por exemplo, trauma, vamos colocar, capotamento de carro. Está lá em, por exemplo, Espigão do Oeste. Na maioria das vezes, dependendo do grau de lesão, o próprio SAMU já avisa, regula, não tem condições de Espigão do Oeste receber, vamos mandar direto para Cacoal, só um exemplo, pega e vai, Cacoal tem. Então, assim, o próprio médico do emergencista que vai fazer o socorro, ele já faz essa triagem. Então, é uma situação meio, assim, para a gente pegar, a não sei que seja uma coisa muito excepcional, aí tem que ver o que vai ser feito. Não é o ideal, né? Obrigada. Vamos lá, se tem mais alguma coisa. Ressonância. Quando a gente utiliza ressonância no trauma abdominal fechado? Então, prof, para no caso de pacientes estáveis, né, o método de ressonância, ele é interessante porque sua sensibilidade para tecidos moles, no caso ligamentos, discos invertebrados vai ser maior, vai ser indicado então para lesões neurológicas progressivas, e também sinais focais de lesões neurológicas, no caso, peraí, níveis, no caso, lesões neurológicas. Jaque, eu já te falei, querida, se for para ler, eu leio, eu falo. Eu preciso, assim, eu sei que você está nervosa, eu sei, só que aqui a gente está fazendo uma discussão, um bate-papo. Se for para ler, eu leio. Não tem uma coisa que deixa o professor mais desconfortável do que isso, pessoal. Isso é tão chato, tão desconfortável, se vocês soubessem. Sabe, a gente pensa que a gente não está fazendo nada aqui, entendeu? Isso aí, às vezes a gente fica meio chateado, meio puto, meio bravo, aí assim, gente, isso é tão desconfortável. Se você não entendeu, você pega e pergunta, é muito mais educado. Professor, essa parte eu não entendi. É muito mais simples do que ficar lendo, porque fica uma coisa tão forçada, tão mentirosa, que a gente acaba que não enriquece. Você não vai aprender, porque você está, sabe, fingindo que está estudando, fingindo que está aprendendo, e sim, sabe? Então, não é essa a intenção. A intenção aqui é justamente isso, é que você erre, eu chame a sua atenção, e você nunca mais erra isso. Poxa, o professor chamou minha atenção. Foi assim que eu aprendi tudo na minha vida. Então, assim, gente, essa é a intenção. Sabe? Não é prejudicar ninguém, nem nada. Então, quando vocês digam que vocês entenderam, por exemplo, ressonância. Ressonância ela pode ser utilizada quando o paciente está instável, mas é na emergência? Dificilmente vai ser na emergência. A gente não precisa ter emergência precisa ter ressonância magnética em emergência. Se você vai lá no João Paulo II, a gente não tem ressonância lá. A ressonância é um exame secundário. A gente vai utilizar depois que o paciente saiu. Então, assim, o papel da ressonância na urgência e na emergência é zero. Zero, zero, zero. A gente só utiliza ele num segundo momento. Urgência e emergência é salvar a vida do paciente. Pô, você está lá na sala. Está lá, você pegou, salvou a vida do paciente, aí sim você solicita uma ressonância. Sim, prof. Eu vi isso realmente, né? Porque como no caso para pacientes estáveis, né, a gente pode utilizar realmente esses métodos que demoram um pouco mais, como você mesmo falou, é um exame secundário. E ele é mais lento, né, que a tomografia. Então, se a tomografia já não é utilizada para pacientes instáveis, né, apenas para pacientes estáveis. Então, seria realmente esse exame mais secundário, que seria um estudo mais detalhado de algum tipo de lesão de partes moles, alguma coisa que possa ter passado de maneira despercebida. Isso mesmo. Isso mesmo.
Isso mesmo. Então, a ressonância ela vai ser um exame secundário. Só para comparação. Hoje, uma tomografia você consegue fazer, vamos botar uma tomografia de crânio, só um exemplo. Hoje, uma máquina que a gente tem, por exemplo, aqui no Hospital do Amor, nos hospitais onde eu trabalho, no 9 de julho, a gente vai ter uma máquina dessa, vai fazer uma tomografia de crânio em 30 segundos. O que demora é você deitar o paciente e programar. Mas na hora de você passar ele na máquina, 30 segundos está feito. Hoje, para você fazer uma ressonância boa, certo? Você demora pelo menos 25 minutos. Então, você vai deixar o paciente parado 25... Gente, eu para ter coragem de deixar um paciente parado 25 minutos lá, meu amigo, o paciente ele tem que estar muito bem, tá certo? Então, assim, eu não vou deixar um paciente vítima de um capotamento de carro, que eu estou em observação, porque ele está estável nesse momento fazendo um, sabe? Então, a gente tem que ter sempre esse bom senso. Vamos lá agora, viu? Vamos lá, agora vai ser... Grupo 4. Vamos lá, gente. O que vocês entenderam desse artigo aqui que a gente passou para vocês, de manejo de coluna cervical? Vou começar falando aqui, professor, meu grupo. Tá, esse artigo, ele vai falar, né, de como a gente tem que tratar esse paciente, abordar ele quando ele chega com possível suspeita de trauma de coluna cervical. Então, o paciente chegou e sofreu um trauma, ele explica, a gente tem que fazer primeiro todo a ABCDE e já no A a gente vai abordar essa coluna cervical, né, manejo da via aérea e abordar a coluna cervical. Aí nós vamos ter que imobilizar com o colar cervical, que tem que ser de um tamanho adequado, colocado da maneira correta. Quando chega no hospital, o que a gente tem que fazer? Durante o atendimento, a gente tem que fazer esse exame desse paciente para ver se ele tem, primeiro, se ele está demonstrando alguma queixa, se ele tem alguma cervicalgia, ele vai falar se tem alguma queixa para a gente pensar. E na hora de fazer o exame físico desse paciente, a gente tira o colar, imobilizando com a mão e com a outra a gente vai palpar. Delicadamente, para ver se a gente sente alguma crepitação e perguntando se ele sente alguma dor ou algo do tipo. E aí, depois a gente coloca o colar cervical novamente. Beleza. E vai fazendo o atendimento dele. Quando a gente vai passar para um exame, para avaliar, a gente pede ali na sala do trauma o raio-x. O raio-x em perfil dessa coluna cervical, principalmente. E a gente vai ter que analisar esse raio-x. A gente vai olhar se ele está, como é que fala? O alinhamento, se não tem nenhum deslocamento anterior, posterior, principalmente, se não tem nenhuma fratura ali nas articulações, interapofisárias, no pedículo, para avaliar. Aí uma coisa que é muito importante é o seguinte, por exemplo, o raio-x veio normal, e o paciente ele está sem clínica, mas ele é um paciente que a gente pode confiar, que seria o quê? Ele não está alcoolizado, ele não está intoxicado, ele não está com rebaixamento de nível de consciência, ele está sem clínica, sem dor, está estável, e aí eu posso retirar, e fez o exame físico, e está sem dor, e o raio-x normal, eu posso retirar. Se ele tiver qualquer clínica, mas aí o raio-x está normal, eu não retiro esse colar. Se ele tiver alguma clínica, eu não retiro. E se, por exemplo, está normal o raio-x e a clínica dele está normal, mas ele é um paciente que eu não posso confiar, por exemplo, ele está alcoolizado ou ele está intoxicado, eu não retiro também, porque eu não posso confiar. Perfeito. Perfeito. Essa daí é exatamente o resumo do artigo que vocês precisam entender de manejo de via aérea. Tá? É exatamente manejo de via aérea, não, de manejo de trauma cervical. A gente maneja trauma cervical desse jeito: avaliação clínica, neurológica e radiológica. Ah, só o raio-x está normal, vou tirar o colar. Não. Você precisa ter essas 3 situações. Isso a gente vê, gente, que na prática, às vezes o povo não segue. Ah, eu tirei o trauma, o paciente embriagadaço. O paciente tirei o colar, o paciente bebo cego. E aí você vai lá e o povo tira o colar. Não, gente, não pode, segundo a TLS. Protocolo foi feito para ser seguido. Lá na vida, um dia se a gente for julgado, se você for julgado no CRM ou julgado alguma coisa, e
inevitavelmente isso vai acontecer na vida de muitos de nós, entendeu? Então, assim, é questão de tempo, na maioria das vezes, porque, infelizmente, tem muita gente que não ganha dinheiro em cima de médico, alegando erro, essas coisas, isso é uma realidade, e a gente precisa ter. Por que você tirou o colar cervical dele? Tirei o colar cervical dele porque eu segui esse protocolo. O protocolo que eu sigo é o ATLS 2020, e o ATLS 2020 diz que a radiografia está normal, o paciente o exame físico está normal, e ele não está embriagado, aí eu posso tirar o colar. Então, é isso que a gente precisa ter em mente, tá? E qual que é o papel... E para retirar também, né, pedir para que o paciente faça algum movimento sozinho, aí eu posso retirar. Mesmo eles atendendo esses requisitos psicológicos, ele não está embriagado, né, neurológico, eu vou pedir para que ele faça movimentos. Isso, depende bastante, essa a questão do movimento, ele faz parte do exame físico, né? Então a gente tem que fazer isso daí com bastante parcimônia também, porque às vezes tem traumas musculares, coisas que a gente precisa. Então, geralmente, a questão do movimento são movimentos um pouquinho mais leves, mas sim, faz parte. E qual que é o papel da tomografia, pessoal? Professor, acredito que como nas outras, no caso do trauma abdominal, também a tomografia sendo um exame mais fino, ela visa olhar aquilo que o raio-x, aquilo que as 3 janelas de raio-x não mostraram e aquilo que a tomografia helicoidal não mostrou também. E também, logicamente, o paciente ele precisa estar estável. Então, paciente estável e com dúvida, né, nível de consciência alterado também, como a Giovana falou. E o paciente com sensibilidade, no caso ele teria que estar acordado com sensibilidade, né, mas evidenciar alguma lesão, alguma alteração aqui no leito, a gente consegue indicar essa tomografia, essa ressonância para ele, por ser um exame mais fino. Então, é para ver aquilo que a gente não consegue ver, né, com a TC helicoidal e com os Não, mas eu tô perguntando da TC. Qual que é o papel da TC nesse paciente que chegou vítima de trauma? O paciente que a Giovana estava falando, que ele examinou. Então, qual que é o papel da TC ali? A TC, no caso da TC também, justamente é sobre isso, porque nas 3 janelas a gente tem pontos cegos, né? Então, a TC, ela visa olhar de uma forma mais fina também. Não tão fina quanto a ressonância, mas ela também tem uma acurácia bem bacana, tanto para TC, no caso a helicoidal também, né? Ela tem uma Essa questão de helicoidal eu vou mostrar para vocês uma diferença aqui, tá? Uma coisa que eu queria perguntar para o senhor também, sobre a diferença delas. Só para vocês entenderem, tá? Aí você vê que um artigo um pouquinho, eu gosto bastante desse artigo, que ele é bem resumidinho, tranquilo, mas é um artigo velho, 2009, vai fazer quase 12 anos, entendeu? Então, assim, foi uma coisa bem básica para a gente poder se aprofundar e se atualizar em cima disso, tá? Então, isso aqui não é verdade absoluta, já mudou muita coisa, mas, assim, isso aqui para quem está começando a estudar isso daí, entendeu? Então, a gente precisa, é muito bom. Tá? Sobre a TC, ela realmente é isso, gente, é um exame mais fino, tá? E uma coisa, quando a gente pega o paciente vítima de um trauma cervical, e não é um paciente que na maioria das vezes instabiliza, entendeu? É um paciente que ele teve um trauma cervical, mas assim, a barriga tá limpa, a pressão tá boa e tudo. Do mesmo jeito, se o paciente está estável hemodinamicamente, tá certo? A gente pode, no abdômen, a gente pode fazer uma tomografia. Aqui a gente também pode fazer uma tomografia desse paciente. Então, assim, às vezes é até melhor. Por exemplo, lá no hospital, lá no 9 de julho, a gente tem o nosso protocolo de trauma. O protocolo de trauma da gente, o paciente estável, TC. O paciente estável, ele faz TC. Vai fazer TC da coluna inteira, não só da coluna cervical. Ele já faz a TC. Ao invés de fazer o raio-x, ele vai na maquinha, a gente coloca a maquinha no aparelho de TC e ele faz a tomografia inteira. Então, você vai para o Einstein, é isso que é feito. Você vai em grandes centros, é isso que é feito. Centro onde tem neurocirurgia, é isso que é feito. Porque é um exame muito mais refinado, entendeu? A gente vê que é um exame mais refinado, mais detalhado, e que isso ele agrega qualidade no serviço. Eu vou ver mais coisa.
sabe? E às vezes tem fratura pequena no raio-x que a gente deixa passar, sabe? Então, essas fraturinhas pequenininhas. Então, se a gente tiver uma TC disponível, excelente, sabe? Vai ser... Consigo ver ser... até uma lesão na medula, né, prof? Na medula, não. Lesão medular na TC a gente não consegue ver, tá? O que a gente consegue ver são sinais indiretos de compressão. Lesão medular na tomografia, não. Tá? Nunca a gente vai conseguir ver lesão medular. Então, a minha tradução ficou ruim, tá? Deixa aqui, pessoal, mostrar para vocês uma coisinha. Deixa eu ler aqui onde isso que eu estou dizendo para o senhor. A possibilidade de alta qualidade de cortes em diferentes planos de tecido liquidal tem aumentado as taxas de diagnóstico de lesões da medula cervical. Isso são lesões indiretas, tá? Então a gente não consegue, eu vou mostrar aqui, a gente não vê medula cervical. A gente vê sinais indiretos de compressão na medula cervical, que também podem ser vistos no raio-x, mas de forma mais acurada. Vou estar mostrando aqui para vocês uma coisinha. Vocês estão vendo o raio-x aí, gente? Então, isso daqui, pessoal, é um raio-x com de coluna cervical, tá? Então, olha só. Para a gente avaliar um raio-x de coluna cervical, a gente tem isso aqui, olha só. C1, C2, C3, C4, C5. Eu já não consegui ver nem C6 nem C7. Isso aqui é a coisa mais comum do mundo, a gente pegar raio-x que não consegue ver os dois, tá? Então, isso daqui é a diferença. Na maioria das vezes a gente vai pegar esse tipo de raio-x. O paciente está com torcicolo, a gente não consegue avaliar, tá? Então, desse jeito. A gente vai, na nossa aula de hoje à noite, aprender a ver raio-x de coluna, tá? Então, vai ser aula discursiva para a gente aprender a ver o que a gente precisa avaliar, como é que a gente avalia isso daí, tá? Então, hoje à noite a gente vai discutir basicamente essa parte de questão de radiologia no trauma, tá? Então, isso eu vou mostrar para vocês. Então, isso aqui é um raio-x. Olha só como uma tomografia tem um papel muito... Está demorando para abrir aqui só um pouquinho. Só carregar aqui, gente, que está um pouquinho lento aqui. Matheus, deixa eu tirar aquela dúvida lá. Vocês lembram que lá no artigo ele fala aquela questão de TC axial e de TC helicoidal, né? Então vamos lá. O que é TC helicoidal ou multislice? Como é que era feito antigamente? Lembrar que na TC, olhem para mim, o paciente ele está no tubo aqui, tá? O tubo fica parado. O que vai andando é o paciente. O paciente ele vai entrando dentro do tubo. O paciente ele vai até tomografar todo, certo? A lógica é essa. Você entra e depois sai. Quando você está entrando, você está adquirindo as imagens, tá?
Então, vamos lá. Quando existia a TC axial, funcionava desse jeito. Eu estou com a primeira parte da cabeça. O tubo vai lá e manda um raio-x. Tá. Eu pego e desloco 1 milímetro. Depois ele vem. Tá. Depois eu desloco o outro. Tá. E era desse jeito. Tá. Barulhinho. Ele ficava indo um monte. Então eu fazia todos esses cortes e eu tinha a minha imagem, que seria essa imagem. Tá? Só que essa imagem que é a imagem axial. Só que essa imagem, você está vendo que ela tem um espaço entre elas, de pelo menos 1 milímetro. Então, ou seja, pelo menos, antigamente era 5 milímetros, 10 milímetros. Então, assim, 1 centímetro. Em comparação com raio-x, é muito melhor. Mas ainda fica esse gap aí desse 1 centímetro. Então, isso daí, as imagens que ficam com esse espaço de 1 centímetro, é a tomografia que a gente chamava axial. Como é que é feita a tomografia helicoidal ou multislice? Tá? Ao invés do raio ser assim, o raio ele vai vir, o tubo fica girando e eu vou soltar raio assim, ó. Pegando tudo. Então, o paciente ele vai entrar e o meu tubo vai girando e ele vai pegando tudo. Ele vai fazendo assim ao redor do paciente. E esse giro que ele vai dando, ele vai cobrindo o paciente quase todo, tá? E aí eu não tenho mais esse espaço daqui. Esse espaço ele fica quase zerado. Então fica um espacinho assim. Certo? Mínimo. E aí essa é a diferença. Sabendo dessa diferença, o que que a gente consegue fazer? Tá? Sabendo que não tem mais essa diferença quando surgiu, eu consigo pegar essa imagem e transformar ela. Eu consigo fazer com ela. Esse daqui é uma imagem que a gente chama axial, tá? Esse é o corte, que é o corte onde eu corto aqui. Sabendo disso, eu consigo fazer isso daqui, que é reformatação nos diversos planos. Então, eu consigo só mostrar aqui para vocês, fazer, por exemplo, isso daqui, ó. Tá? Então, eu coloco a imagem, aquela imagem que era num plano axial, agora ela está num plano sagital, como se fosse num perfil. E aí eu consigo ver melhor as coisas com a TC multi-slice. Então, essa seria a diferença básica entre a TC helicoidal e a TC multi-slice. Eu consigo fazer essas reformatações. Tá? Então, isso daqui. Então, olhem só a diferença de avaliação. Quando eu tenho, por exemplo, um raio-x, vamos botar um raio-x, olha só. Isso aqui é um raio-x de crânio, raio-x de tórax, um perfil. Olha só como é que a gente está vendo as coisas. Tá? Um raio-x em perfil de tórax. Então, olha o que eu consigo ver. Agora, vamos olhar como é que aconteceu. Olha só como é que ela melhora a definição. Principalmente para osso. Então, tem algumas fraturinhas que a gente poderia não ver. E aí, com a tomografia, a gente consegue. Então, sempre que a gente tiver disponível em nosso serviço, o paciente tiver condições, isso é uma coisa muito importante. Felizmente, a gente não está vivendo num mundo não trabalha só no Albert Einstein, que todo mundo tem plano, só quem vai é rico. A gente tem aqueles pacientes que são pobres, que chegam no... A gente precisa ter esse bom senso. Você vê que o paciente tem condições de pagar, o paciente tem condições de fazer, a gente pode, sim, utilizar a tomografia nesses casos. Gente, vocês conseguiram entender a diferença? E olha só, Daiane, eu não vejo medula aqui dentro, a medula está aqui, querida. A medula está da mesma cor do músculo. Então, eu não consigo ver nada, nada, nada de medula. Deixa eu te mostrar aqui como é que é uma ressonância.
Olha, isso aqui é ver medula. Olha a nossa medula aqui, preta, aqui no meio, ela está descendo. Aqui sim eu consigo ver medula. Lembrando que a medula ela fica dentro do canal medular. Então aqui é líquor ao redor dela, esse branquinho. E aqui é a medula. Então, isso é medula. Olha lá na outra imagem como é que a gente vê. Eu não consigo ver medula, eu consigo ver o canal medular. Então, por exemplo, se eu tenho uma fratura desse corpo vertebral aqui, que ele está entrando aqui dentro, a parte traseira dele, ao invés de estar aqui, a parte está aqui. Ele entrou dentro do canal vertebral inteiro. Com certeza tem uma lesão de medula. Aí eu consigo dizer. Mas se não tem um negócio desse, fica difícil a gente falar em lesão medular aqui. Conseguiram entender isso daí, pessoal? Professor, obrigada. Sim. Beleza, então vamos... Ficou alguma dúvida, pessoal, a respeito disso daí que a gente discutiu agora? Da minha parte, não, professor. Bora lá, então. A incidência transoral, professor, é muito utilizada? Que eu nem, Sim. de verdade, eu nem conhecia. Sim, é muito utilizada. Qual que vai ser a utilidade da incidência transoral, pessoal? Isso é questão de residência. Para ver fratura de dentinho, né? Fratura de quê? Dentinho? Não escutei. Aquele ossículo que fica entre o atlas e o... O processo odontoide, né? Isso. Vamos lá, pessoal. Agora o grupo 5. O que vocês entenderam a respeito desse artigo? Gente, antes de começar, só um pouquinho. Deixa eu só ver aqui que mandaram a mensagem aqui do hospital. Só um minutinho, tá? Desculpa, pessoal. Bora lá agora. Professor, Oi. eu entendi que a gente vai ter duas modalidades, né, de ecocardiografia, a transtorácica e a transesofágica. Qual que é a diferença da transtorácica para a transesofágica? A transtorácica, a gente vai obter as imagens através da parede torácica e do tórax,
E a Uhum. transesofágica, através do esôfago, a gente vai colocar a sonda para obter uma melhor imagem do coração de forma mais detalhada. Certo. E qual que você acha que é mais complicado de fazer? Eu acho que é a segunda, porque a gente tem a preferência pela primeira por ser menos invasiva e ter um menor custo. Certo? Beleza. A gente vai ter, só terminando, a gente vai ter 3 modalidades para obter a imagem, né? Que a imagem pode ser em 2D, a imagem em movimento. A segunda forma é movimentos em modo M, Uhum. e a terceira é as medidas de Doppler. É assim que Certo. pronuncia, professor? Isso, Doppler, isso mesmo. Vamos lá, gente, mais coisa aí. Também tem a importância das janelas, né? Uhum. Que é através dela que a gente vai conseguir pegar as melhores imagens do coração. Vamos lá, gente, o que que vocês entenderam aí, alguém pessoal, da importância do, da ultrassonografia, da ecocardiografia? Eu vou falar uma Tá coisa que eu achei bom. bem interessante, que ele fala sobre, ele vai demonstrar não só, né, a morfologia, a estrutura do coração, mas também a função. Então, a gente vai conseguir avaliar não só, né, se está normal em questão de tamanho, enfim, ou se está tendo alguma alteração na funcionalidade do coração, né? A gente consegue avaliar também se tem derrame pericárdico, se tem alguma coisa comprimindo ali aquele coração. Beleza. Gente, esse daqui é uma coisa, é um assunto que eu vou dar uma corridinha aqui, senão não vai dar tempo da gente fazer a abertura do outro caso, tá? Eu ainda tenho uma aula para passar para vocês ainda. Então, o que que eu queria que vocês entendessem a respeito de ecocardiografia? Cada dia mais na emergência e na urgência e na UTI, na medicina intensiva, a gente está utilizando ecocardiograma, tá? Então, é quase nos Estados Unidos, eu peguei e trouxe isso daqui para vocês verem como a gente está atrasado. The nurse é a enfermeira quem faz esse tipo de procedimento lá. Então, assim, a enfermeira não é função do médico. Lá a enfermeira já vai chegar para você e já vai dizer, doutor, a fração de ejeção está 60%. Doutor, esse paciente ele está ele está cursando só, ele tem uma hipocinesia de ventrículo esquerdo. Então, olha só como é que é o nível de acurácia a gente estando num centro de trauma. Isso daqui agora, os médicos intensivistas e emergencistas já estão fazendo. Por exemplo, aqui no hospital a gente já faz, os nossos médicos aqui já fazem, sabe? E é muito bom, porque a gente consegue tatear melhor o paciente. Por exemplo, o paciente está chocado dentro da UTI. Opa, está lá chocado. O que é o paciente chocado? O paciente está com a pressão 6/3. Pode ser, a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, analisar essas coisinhas, e a gente vai ver que tem vários fatores que podem causar. Um deles é o choque hipovolêmico. Então, se o paciente está com a volemia baixa, ele está com a volemia baixa, a pressão dele fica baixa. Então, se está com a volemia baixa, pressão baixa, o que a gente faz ao contrário? A gente dá líquido para ele. Então, a gente vai fazer faz volume nesse paciente. Só que chega uma hora que a gente não sabe. Será que esse volume já está bom? Será que eu fiz muito? Porque se eu fazer muito, eu afogo o paciente. Será que está bom de eu fazer? Será que eu aguento fazer mais? Como é que é uma medida boa? A ecocardiografia. A gente vai lá, faz uma medida, vê que tá. Opa, não, deixa eu fazer aqui outro. Já fiz volume e o paciente não respondeu. Vou lá ver como é que tá. Pô, esse paciente está inchadaço, está congesto. Não vou fazer volume mais não, mas vou avaliar. Tá, não, o problema é cardíaco. Então isso daí, gente, no beira-leito faz toda a diferença, assim, serviços de ponta, não é o que a gente está acostumado a fazer, mas eu tenho que ensinar vocês o que é correto. Então, assim, isso daí que a gente chama de ultrassonografia point of care.
tá? Então, assim, o médico emergencista, ele já sabe ver essas coisas fáceis. Por exemplo, saber avaliar uma fração de ejeção, saber ver se o ventrículo está ok, saber ver se eu tenho hipertensão pulmonar ou não, sabe? Então, assim, pelo menos para vocês saberem para que o ecocardiografia vai servir. Então, isso é top, entendeu? Isso daí é uma coisa que vai diferenciar você na prática de todo mundo. Você sair sendo um médico emergencista, tá certo? E ver isso. Pelo fato de eu fazer radiologia, quando eu trabalhava, eu me sustentei durante minha faculdade inteira dando plantão de emergência, faculdade não, durante a residência inteira dando plantão. Dava muito plantão de radiologia, de emergência e de UTI, que eu ia fazer medicina intensiva antes de fazer radiologia. Eu decidi no último semestre. E aí, como eu fazia FAST e fazia eco beira-leito, assim, consegui bastante, abriu muitas portas para mim. Eu faço FAST, faço ultrassom beira-leito. Então, o povo já sabia, o dia que tem, não precisa chamar cardiologista, não precisava chamar ultrassonografista. Como eu já estava lá, eu já consegui fazer no plantão, consegui passar acesso guiado por ultrassom. Então, assim, era uma coisa assim que me ajudou bastante, abriu bastante porta. Então, assim, isso é uma coisa que todo médico finalista deve saber, sabe? Então, a gente precisa se atentar para isso e não perder as oportunidades. Então, assim, o que eu quero que vocês saibam disso daqui, tá? Para a prova de vocês. Qual a importância disso daqui? Por que eu tenho que fazer? E quando que isso vai me ajudar? Tá? Quais são os casos que isso daqui pode me ajudar? Então, é isso que a gente precisa que vocês saibam para a prova. Vamos lá, pessoal. Vamos abrir agora uma aulinha aqui que eu vou abrir para vocês. Vocês ficaram com alguma dúvida, pessoal? Se quiserem perguntar enquanto eu abro aqui. Eu fiquei com uma dúvida até meio boba, professor, mas assim, por exemplo, quando a gente vai estudar trauma torácico, ele fala, né, que a gente pode utilizar o IFES, por exemplo, para ver sei lá, um pneumotórax hipertensivo lá, enfim. É o mesmo transdutor, a gente usa e já faz o eco, ou é diferente? Tá. Mesma coisa. Mesma coisa, só muda que a localização, digamos. Eu vou mostrar para vocês aqui na aulinha. Só um pouquinho, tá, pessoal? Tô só abrindo aqui. Beleza, pessoal, vocês estão vendo aí, né? A apresentação. Então, vamos lá. O FAST é a ultrassonografia no leito, que a gente fala. Quando eu me refiro em ultrassonografia no leito, estou me referindo a tudo aquilo que eu falei para vocês. Tanto do FAST, quanto do EFAST que vocês leram, quanto da ecocardiografia, tá? Que é a questão do assunto. Então, tem essas três coisas, tá? Então, ele faz parte integrante do ATLS, o FAST hoje em dia. Então, é uma coisa padronizada já. Então, assim, se faz parte do ATLS, a gente segue o ATLS, todo médico tem que saber fazer. Tá? Então, o que eu preciso que vocês entendam a respeito do FAST? O FAST ele é um exame focado. Tá? Então, o que vai mudar do FAST
para um ultrassom de abdômen em questão de aparelho? Nada. É o mesmo aparelho. O mesmo transdutor, é a mesma coisa. Então, isso daí não muda. O mesmo aparelho que eu faço um ultrassom de abdômen, eu faço um ultrassom FAST. Qual que é a diferença do FAST para a ultrassonografia de abdômen? Quando eu vou fazer a minha ultrassonografia de abdômen, eu vou lá e faço. Por exemplo, vejo lá, fígado. Eu corro o meu fígado todinho. Aí eu encontrei um cistinho no fígado. Aí eu vou lá e meço esse cisto. 1 centímetro. Vesícula. Tem um cálculozinho. Eu vou lá e meço. Pâncreas. Ok. A cava. Aorta. Baço. Rim direito. Rim esquerdo. Essa é a minha rotina do ultrassom de abdômen total. Quando eu vejo um cálculozinho aqui, eu meço. Quando eu vejo um cálculozinho aqui, eu meço. Quando eu vejo aqui, eu meço. Quando eu vejo isso, e eu vou descrevendo. Eu vejo se o paciente tem esteatose hepática. Eu vejo se ele tem vamos ver, dilatação da pelve renal. Eu vejo se ele tem placa de ateroma na aorta. E aí eu pergunto para vocês. O cara sofreu um acidente de carro. Está sangrando 2 litros. É importante eu saber se esse cara tem esteatose hepática, se tem gordura no fígado? Zero, nenhum. É importante eu saber se esse cara tem um cálculo no rim esquerdo, que está lá quietinho? Não vai mudar nada, sabe? Então, o que eu preciso saber desse cidadão é se ele tem sangue na barriga ou não. E sangue na barriga, até que prova o contrário, eu vejo vendo líquido. Então, no contexto de um trauma, líquido livre na barriga é igual a sangue. Então, o FAST é isso. É um ultrassom de abdômen, é a mesma coisa, só que eu não vou ficar vendo coisas bestas. Eu vou querer saber se tem líquido ou não tem. Ponto. E aí, por que que o exame ele é focado? Tá? Então, o FAST ele vai responder apenas isso. Tem líquido livre? Só. Ele não vai querer saber se o paciente tem um abscesso, ele não vai querer se o paciente tem pedra na vesícula, ele não vai querer se o paciente tem inflamação, nada, nada, nada. A função dele é ver outra coisa. É o mesmo ultrassom, é o mesmo aparelho, só que vai ver outra coisa. E aí, mas professor, para eu correr o abdômen todinho dele, procurando líquido, eu também vou gastar muito tempo. Sim, pode ser que gaste, tá? E aí o FAST, ele é um exame focado. E o que que isso significa? Eu vou colocar o meu transdutor somente nos locais que acumulam mais líquido, nos locais onde a probabilidade de acúmulo de líquido é maior. Então, a gente tem alguns locais, alguns buracos, onde o líquido desce, onde o líquido escorre. Então, eu não vou pegar meu transdutor à barriga e ficar passando assim. Não, eu vou chegar e pegar meu transdutor e colocar aqui. Depois coloquei ele aqui, depois coloquei ele aqui, eu coloco ele de um lado. Eu coloco embaixo, depois coloco aqui. Acabou. Então, o FAST é isso. Tá? Então, por que que a gente faz? Porque o sangramento intraabdominal é a maior causa de morte prevenível no trauma. Tá? No FAST tradicional, nós buscamos líquido livre na cavidade abdominal, espaço pleural e pericárdio. E no EFAST, nós também buscamos o pneumotórax. Isso daí eu vou estar explicando para vocês o que que é a diferença de um para outro mais lá na frente. Tá? Então, quando que a gente faz o FAST? A gente faz o FAST geralmente na letra C da TLS, A, B, C, C de circulation. Então, a gente vai ver. Então, quando a gente tem 2 médicos, por exemplo, quando a gente já estava com 2 médicos lá, igual quando estava lá na Ceilândia, era o pessoal fazendo o ABCDE do trauma, eu já grudado com o ultrassom na barriga dele. O pessoal examinando do lado, eu passando o ultrassom, ver se tinha. Então, se tiver 2 médicos, você vai fazendo com concomitância. Então, esses daqui são os locais, tá? Por quê? Primeiro, isso aqui do FAST abdominal. Eu coloco aqui no epigástrio, tá? Ou subtifoide. Porque aqui,
quando eu coloco o meu ultrassom, deixa eu ficar de lado aqui, gente. Quando eu coloco o meu transdutor nessa posição, reto assim, eu consigo ver se tem líquido do lado do pâncreas, certo? Quando eu inclino ele, o feixe de ultrassom vai vir assim, inclinado. Eu já consigo avaliar o meu pericárdio, ver se eu tenho derrame pericárdico. Então, eu consigo ver 2 em 1. Então, essa daí é uma janela importante, tá? Então, aqui eu vou ver tanto o coração quanto o líquido ao redor do estômago, tá? Aqui do lado direito, do lado esquerdo, eu vou ver a questão do baço e do rim. Então, a gente vai ver as duas coisas, baço e rim, tá bom? A gente vai ver isso daqui, tá? Se tem trauma esplênico e trauma perirenal. Aqui embaixo, eu vou ver o fundo de saco posterior, que é onde acumula. Geralmente, quando a gente sofre um trauma, o líquido, ele sempre vai para baixo. Então, a gente precisa descartar que não tenha líquido aqui. E aqui, pessoal, a gente tem fígado e rim direito. Então, como que é a maneira correta da gente fazer isso no dia a dia? Sempre sistematizar para não esquecer de nada. Então, o que eu faço? Eu faço sentido horário. 1, 2, 3 e 4. Faço assim. E eu vejo tudo. 4 pontos, tá? Excelente. Então, esses são os pontos que a gente faz ultrassom FAST. Até aqui tá claro, pessoal? Assim, professor. Sim. Locais: acesso subxifoide, quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo e suprapúbico, tá? E aí, pessoal, a gente evoluiu com isso daí, e aí a gente criou o E-FAST. O E é de quê? De estendido. FAST estendido. Para que ele vai servir? Ele vai servir, gente, porque o que eles viram? Eles viram que em alguns casos a barriga estava normal, mas o paciente ele estava chocado porque ele estava com hemotórax. Ou seja, tem líquido dentro do espaço pleural. Então, da primeira vez que a gente viu o pneumotórax, tem um hemotórax. Ele sangrou para dentro daqui. E eu colocando o meu transdutor mais alto, aqui, na altura do tórax, eu vou conseguir ver esse derrame pleural. Então, é isso daí que a gente fez. Agora a gente consegue avaliar o derrame pleural. Também, se tem derrame pleural, e no contexto de um trauma, até que se prove ao contrário, do mesmo jeito que líquido livre na barriga é sangue, derrame pleural é hemotórax, certo? E aí a gente vai lá. Então, o que era 4, agora virou 6. Então, eu vou ver subxifoide, aí questão de prova de residência. No acesso subxifoide, quais os locais que eu avalio? O que eu vou avaliar aqui? Por exemplo, sangramento de estômago. Só você lembrar, gente. Estômago, o que está aqui no epigastro? Pâncreas e pericárdio. Questão dada, de graça. Então, tá aqui. Se é subxifoide, eu vou ver isso daqui. Depois eu passo aqui para o tórax. Eu vejo o tórax aqui embaixo. Eu pego uma janelinha e coloco. Depois do tórax, ele vai... No meu caso, eu faço nesse sentido. Aqui o livro ele está fazendo no 1, 2, 3... Ele faz assim e por último embaixo. Cada um tem a sua maneira de fazer. Eu prefiro fazer no sentido horário para não esquecer de nada. Tá? Então, 1, 2... Depois eu venho para o 3 aqui, que é no quadrante. Depois eu venho aqui para o meu 4, que é na PEL. Depois eu venho aqui o 5. Depois eu venho aqui para o 6. Certo? Então, esse daqui são os pontos que que eu identifico. Tá? E aí... surge uma questão, que foi o que eu disse aqui atrás. No E-FAST, nós também buscamos por pneumotórax. Sim. Em alguns casos, a gente consegue ver pneumotórax, sim, no ultrassom. Mas é difícil pra cacete. É muito complicado. É muito chato da gente ver, sabe? Então, assim, não é uma coisa de rotina. Então, quando eu vou ver, gente, assim,
É muito difícil. Então, pneumotórax, e lembrar que pneumotórax, o diagnóstico, ele é clínico. Então, se a gente vê, excelente, viu? Você acrescenta mais alguma coisa. Mas como o diagnóstico é clínico, a gente vai examinar o paciente, a gente não vai se preocupar tanto com isso, tá? Então, e se ficou na dúvida que não é para ficar no caso do pneumotórax hipertensivo, que o diagnóstico tem que ser na lata, tem um raio-x que consegue ajudar, tá? Então, mas lembrar disso daqui, a gente também consegue ver pneumotórax, mas é muito difícil. Gente, Você já até fez isso. algum, professor? O quê? É um refest? Ah, já, vários. Lá quando eu estava lá em Brasília, que eu estava falando para vocês, a gente fazia fest sempre. Então, hoje em dia é rotina fazer e-fest, tá? Eu não faço mais fest. Porque você já está com o ultrassom na mão. Não justifica você ficar fazendo só a barriga, sendo que você consegue avaliar tórax, entendeu? Então, assim, na maioria das vezes, quando a gente vai fazer, por exemplo, lá em Brasília, quando a gente fazia, porque faz muito tempo que eu não mexo com trauma, mas quando a gente fazia, o que que eu terminava? Eu terminava aqui e o cara ainda estava fazendo exame físico, fazendo essas coisas, aí eu já fazia o ecocardiograma dele. Então eu já dizia, ó, não tem derrame pericárdico, não vai acrescentar alguma coisa, já tentava acrescentar alguma informação lá para ele, ver se conseguia ajudar, sabe? Porque a gente tem trauma torácico, alguma coisa, então eu tentava fazer já para ajudando. Até aqui, pessoal, ficou alguma dúvida? Não. Não, professor. E aqui, pessoal, é só para mostrar para vocês os locais que mais acumulam líquido, que é o subfrênico, o espaço pleural lá atrás, o recesso pleural, subhepático, perinefrético, perirenal e fundo de saco posterior, que é pélvico. Por isso que eu coloco o meu transdutor naqueles locais. Aqui ficou faltando o pericárdio também. Então, são os principais locais, tá? E aí, aquele negócio, gente. Quanto fluido nós podemos detectar, tá? Aí você vai pegar e viu. Protocolo, ele serve para ser seguido, tá? Você pegou e viu FAST positivo. Gente, não importa se você meça lá 100 ml, 200 ml, 300 ml ou 10 litros. O FAST está positivo e o paciente está instável, ele vai direto para a laparotomia. Direto. Então, o que você está aqui é para seguir protocolo. Você não vai estar lá para contar sangue. Ah, eu estou fazendo o FAST aqui, me deixa eu contar quanto tem, que eu acho que sangrou pouquinho. Então, não. O que você tem que fazer é botar o ultrassom, colocou o transdutor. Tem líquido? Estável ou instável? Estável, opa, então vamos lá. Então vamos investigar. Ele pode ter sangrado, pode ter parado, sangramento pode ter sido pequeno. Vamos dar uma olhadinha desse paciente. Ele não tem, ele está instável, direto para o centro cirúrgico. Professor, Oi. dependendo da quantidade de líquido, o corpo tem a capacidade de absorver um pouco desse sangue? Cara, na maioria das vezes, o que acontece? É excelente pergunta. O sangue, ele faz, quando a gente vai... primeiro, que o coágulo, quando ele é muito grande, o organismo não consegue absorver. Sabe? O organismo, ele não consegue absorver. Então, o que acontece? O sangue, ele fica lá, e sangue é meio de cultura. Então, primeiro que ele infecta. Então, se for muito sangue, 2 litros de sangue, 3 litros dentro da barriga, forma um coágulozão e ele pode infectar. E a outra coisa é que ele vai interferir na cascata de coagulação. Imagina só, o organismo da gente é inteligente pra cacete, ele vê muito coágulo lá. Então, o que ele vai querer fazer? Pô, se eu estou vendo esse coágulo, eu vou desfazer esse coágulo. Então, o que eu vou mandar jogar? Eu vou mandar jogar anticoagulante aí, só um exemplo, estou falando coisa bem leiga, tá? Mandar jogar anticoagulante. E aí você pode sangrar outros locais. Então, isso pode acontecer, entendeu? Então, na maioria das vezes, esses coágulos ou infectam, tá? Ou eles geram distúrbios de coagulação. Então, quando a gente sangra muito, a gente tem que fazer a limpeza desses coágulos.
Então, aqui, gente, é só o resumo. Então, FAST positivo ou negativo. Se o FAST positivo e o paciente está estável, você pode fazer TC. Se o FAST positivo, mas o paciente está instável, direto para a laparotomia. Se o FAST deu negativo, opa, não vi nada na barriga. Então, beleza, não vi nada na barriga dele, o FAST dele está negativo. E o paciente está estável, opa, beleza, tem duas opções. Ou ele não teve nada, ou foi tão pequeno que eu não consegui ver. Então, eu posso observar, eu posso fazer uma TC nele. Então, eu vou deixar ele em observação para amanhã ver se ele vai estabilizar, ver se vai ter alguma coisa. Agora, se o FAST está negativo e o paciente está instável, tá certo? Aí é onde você tem que procurar outras causas. Uma dessa daqui eu quase perdi meu CRM lá. Aí o que aconteceu? Chegou um paciente para a gente lá em Brasília, que era um paciente que um acidente de moto, foi atropelado. E o paciente estava instável. O paciente ele já estava chegou desacordado. Na hora que ele chegou desacordado lá, Glasgow rebaixado, não respondia. Aí a gente já intubou o paciente. Eu intubei ele e peguei o ultrassom. Eu estava sozinho para fazer o FAST dele. E o FAST negativo. E ele não... o FAST negativo e ele instável, não estabilizava. O que eu pensei? Porra, FAST negativo e esse paciente está instável, deve ser alguma coisa na cabeça. E aí eu peguei, não, vou ligar para o neurocirurgião. Aí peguei, beleza, pedi para chamarem o pessoal da neuro. Só que aí depois, quando eu desliguei do telefone, eu já ia sair, eu falei, não, deixa eu dar uma olhada de novo nesse cara. Quando eu vi, eu tinha esquecido de tirar a galocha do cidadão. Ele usava aquelas botas galocha, aquelas 7 léguas de plástico. Quando eu abri, aquele sangue jogou dentro. Ele tinha tido uma lesão de artéria tibial posterior. Então, ele estava instável hemodinamicamente por conta disso. Era a bota que estava sangrando. Ele sangrou de 2 a 3 litros para dentro daquela bota que vem até aqui na canela, tá certo? Estava lá o sangue e eu não tinha visto. E aí depois que eu tirei a bota, foi Deus, né? Já pensou? Aí a gente foi lá, tirei e a gente estancou o sangramento dele, repôs volume e o cara melhorou, não tinha nada na cabeça. Chegou instável por conta de uma fratura de membro inferior com lesão de artéria tibial posterior. Então, por isso que no E do ATLS a gente tem que sempre ficar de olho nessa questão do exposure, de expor o paciente todo, é tirar tudo dele, tá? Na correria a gente pode esquecer, então assim, mas fica a lição para vocês não cometerem o mesmo erro e passar susto. Tá? Mas graças a Deus deu tudo certo. Professor, oi. No caso da laparoscopia, lá no artigo também falava um pouquinho sobre a utilização dela. Laparoscopia? Uhum. Isso, quando é laparoscopia, porque às vezes a gente vai ver coisas que não estou identificando qual é a causa, sabe? Eu não tenho uma tomografia, não tenho outra coisa, eu posso fazer um vídeo de laparoscopia, sabe? Mas, assim, geralmente pouquíssimo utilizado, em último caso só em situações excepcionais. Eu tinha visto um artigo que ele refere também, esse artigo ele refere a outro artigo que ele fala justamente isso, que entra em desuso por conta que fica naquele meio termo entre invasivo e não invasivo, e a taxa de acurácia dele também não é muito alta. Uhum. Aqui são só algumas imagens, pessoal. Isso aqui não vai acrescentar muita coisa para vocês, não. Então, vamos correr um pouquinho aqui, tá? Então, só a questão do EFAST, tá? A gente vai avaliar o tórax para pneumotórax, então a gente vai ver se, geralmente ele exclui pneumotórax embaixo do transdutor, mas o que eu disse para vocês aqui é muito difícil, é complicado, é chato da gente ver, tá? E aqui é o que a gente precisa decorar. Tá? Decorar não, aprender. Então, o que eu quero é que vocês saibam isso daqui, que isso fique medular dentro da cabeça de vocês, mas não que vocês decorem. Eu falei mais uma vez, não é para ler, é para aprender. Por que que no paciente instável, tá certo? Paciente estável com FAST positivo, eu posso pedir uma tomografia. Por que que ele tem que ir para o centro cirúrgico? Porque, então, é isso que eu preciso que vocês entendam. Então, quando vocês forem fazer isso daí, vocês peguem e vejam, vão lá para estudar. Isso em 10 minutos todo mundo aprende. Você parou 10 minutos, gente, vamos lá. Primeira avaliação, o paciente está instável hemodinamicamente, ele vai ganhar instável hemodinamicamente, ele de todo jeito vai ganhar um FAST.
Se tem ultrassom, o paciente instável, ele tem que ganhar um FAST, vítima de trauma. Então, pronto, ele ganhou o FAST e a gente vai fazendo. Então, por que que ele vai ganhar o FAST? Então, eu queria que isso que vocês evoluíssem no estudo, tá? Até aí, alguma dúvida, pessoal? Não. Beleza, então. Então, vamos. Gente, esse caso que a gente vai abrir agora, tá? Que vai ficar para a próxima aula para a gente fazer as discussões, é o caso que vocês já conhecem, é o caso da menina, da Valentina, 17 anos, 6 meses, participou de uma festa numa chácara, e aí eu vou deixar aqui para vocês já têm esse, vocês abriram com o professor Rogério já, né? Então, pronto. Já. Então aí, agora são 8h42, tá? Vamos lá, então, 15 minutinhos, tá? Eu quero que vocês discutam os objetivos em grupo, tá? Disso daí, tá? Tentem tirar os objetivos do artigo e coloquem lá embaixo no Classroom. Eu vou criar lá um linkzinho e vocês colocam o de vocês lá no Classroom, tá bom? Beleza, bom. pessoal? Então, quem quiser... Professor, Oi. é só falar uma coisa que eu esqueci de falar no início. A Sharon, ela pediu para eu avisar que ela está em consulta médica, ela não pôde vir hoje na aula. Tá bom. Mais alguma coisa, pessoal? Então, vamos lá. Então, quem quiser desconectar o microfone e a câmera, pode desconectar e aí coloquem lá no Classroom por grupo, tá? Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, os objetivos que vocês vão extrair do artigo. Agora coloque, escolha direito, não faça nas coxas, não, tá? É pra gente aprender isso daí. Pode falar, Di. Ah, então tá bom, vou mandar aqui. Eu vou mandar o caso lá no Classroom, tá bom?